Estamos aqui no Dança Sem Filtro. Hoje a convidada é Rita Lobo. Rita Lobo não é da gastronomia, mas ela é da cultura e da arte. Há 12 anos ela fundou o Quartier des Arts, que é uma confraria, e ela vai explicar um pouquinho melhor. Já tem 12 anos, é um case de sucesso e para nós um tremendo exemplo de trabalho bem feito. Rita, bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Estou muito contente de estar aqui, agradeço o convite. Também sou uma grande admiradora sua, do seu trabalho, da sua arte, que é a dança. Ah, muito obrigada. E assim, eu tenho certeza que você tem muito a nos oferecer aqui no Dança Sem Filtro, por isso te convidei, claro. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, que você se apresentasse. Ah, perfeito. Então, eu sou aqui de São Paulo, né, nasci aqui, me formei em Relações Públicas pela FAAP e também fiz um curso de literatura francesa da Universidade de Nancy. Foi daí que surgiu, vamos dizer, a minha paixão pela cultura, pela arte, pela literatura. Depois disso, eu trabalhei, né, trabalhei muitos anos na área de marketing, propaganda, tive agência de propaganda, circulei muito nesse mundo, mas há cerca de 12 anos atrás, eu percebi que eu precisava mudar vamos dizer, o meu foco, o meu trabalho. E como a arte e a cultura era algo que sempre me apaixonou, eu comecei de uma forma muito, vamos dizer, pequena a trabalhar com encontros culturais. Comecei com a literatura, depois criei outros temas, como o cinema, a arte e a música. E eu fundei uma confraria. Essa confraria, que se chama Quartier des Arts, na verdade, em francês, o nome é Quartier, mas eu gosto de aportuguesar. Então, eu chamo de Quartier des Arts. É uma confraria com mulheres, é uma confraria fechada, que tem como objetivo trazer a cultura de uma forma muito doce, muito sensível e muito suave para, vamos dizer, o dia a dia dessas mulheres. Hoje a gente tem em torno de 300 mulheres e começou pequenininho, foi crescendo, crescendo, e de lá até agora nós já realizamos em torno de 400 eventos. Nossa, são muitos eventos já. Bom, são 12 anos, né? E quais as modalidades? O que você já trabalhou? Porque você falou que começou, que a sementinha foi o teu curso de De literatura, literatura. mas começou com a literatura, como é que foi? Exatamente. Começou com a literatura, nós fazíamos grupos de leitura, todas liam um livro e depois debatíamos e fazíamos, e para todos os eventos, desde o início, eu sempre procurei especialistas que pudessem fazer pequenas palestras. Depois disso, nós inserimos cinema, sempre nesse mesmo formato: debate, palestra e também, vamos dizer, uma vivência e também uma conexão entre todas a partir destes encontros. Isso é interessante, porque você mencionou que vocês fazem debates. Então, isso significa que não fica fechado no especialista. Não, de forma alguma. Eu acho que, inclusive, Carla, eu posso dizer, um dos nossos grandes diferenciais. O que acontece? A gente procura não somente trazer os temas culturais, a gente procura, a partir destes temas culturais, criar todo um envolvimento dos participantes. Então, em todos os nossos encontros, a gente traz muito a palavra das participantes. Então, é impressionante, vou dar um exemplo. Na leitura de um livro, né? A gente sempre tem uma história e tem toda uma análise literária deste livro. Mas, além da análise literária, a gente também tem as sensações, as experiências de vida de cada uma. E toda essa troca que acontece torna a leitura, uma vez que você vai ler e vai debater, é impressionante como essa leitura tem uma dimensão diferente para todas as participantes. Eu imagino que multiplique. Exato. E ainda, a impressão que me dá é que você coloca
ação humanizada, né? Todo mundo se sente parte daquilo e traz a sua história, e isso acho que faz muita diferença, porque a leitura, para cada um vai bater de um jeito, conforme o que já viveu, né? Conforme a sua experiência. Muito bem. Exatamente. E esse é o diferencial. Esse é o diferencial. É importante dizer que vamos dizer, esse modelo que nasceu com a literatura, ele foi se multiplicando para as outras artes, né? Então, no caso de artes plásticas, a gente trabalha também com visitas a museus, visita a galerias, a gente faz todo um trabalho no qual... E é impressionante, eu vou dar até um exemplo. Há uns 2 anos atrás, nós fizemos um evento em parceria com a Dan Galeria. E veio um curador da França, que fez era uma exposição sobre aquela arte cinética, que é excepcional, né? Na qual, quando você olha a obra, dependendo do lugar onde você está, ela tem movimentos diferentes. Então, houve uma apresentação desse curador, que era um curador francês, que tinha trabalhado com vamos dizer, com pessoas muito importantes na Europa. E depois nós realizamos o nosso debate. Eu perguntei para as participantes o que elas tinham sentido da obra. E foi emocionante. E depois que acabou, esse curador me disse: eu nunca vi uma análise tão interessante a partir das obras, porque normalmente só nós que falamos, não é? Sim. A gente não traz o outro lado. Sim. E é impressionante como esse outro lado é rico, né? E imagino que isso também seja uma retroalimentação para ele, também influencie ele para as próximas obras, eu imagino, né? Mas olha, aqui fica a dica, pessoal. Eu nunca tinha ouvido falar em arte cinética, mas nós que somos do movimento devemos procurar saber um pouco mais disso, porque existe aí algum ponto de contato entre a nossa dança e uma arte cinética. Eu estou curiosíssima, honestamente. Acho que a gente tem que estar sempre atento e buscando essas novidades. Para mim, novidade. Sim, para a dança realmente tem... Né? Essa amarração, tem a gente tudo a tem ver. que estar atento a esse tipo de coisa, por isso que eu recomendo. Mas aí você falou, então, de humanização. Eu vou aproveitar esse gancho, porque eu soube que vocês também têm projetos sociais. Exatamente, temos projetos sociais. Além da nossa atividade com os eventos, né, todos os eventos, a gente tem praticamente um evento por semana, sempre rodiziando entre esses 5 temas, né, porque é importante dizer que recentemente nós inserimos a dança na nossa confraria. Com esse convite que eu fiz, né, conheci a Carla há alguns anos e admiro muito o trabalho da Carla. Ela é excepcional porque não somente ela é uma grande especialista do movimento, da dança, dos ritmos, mas como também da história, de tudo que ela é uma especialista 360 graus. E então, com a Carla, nós inauguramos a modalidade dança em nossa confraria. E é importante dizer, preciso contar essa historinha, né? Que no primeiro evento que a Carla participou, o tema foi valsa. E foi, assim, um grande início, né? Um grande início. As participantes ficaram enlevadas com a palestra da Carla enfim. Agora me perdi qual foi a pergunta que você me fez. Eu adorei o 360 graus, porque realmente, assim, a gente tem que... Eu gosto muito de ver a dança pelos vários lados que ela tem, né? E fico muito desgostosa quando colegas da dança veem apenas o movimento, veem aquela coisa e falam, gente, é um mundo, né, para estudar. Mas voltando, vamos lá. Projeto Arrastão. Projeto Arrastão. Perfeito. Projetos sociais. Projeto social. Eu acho que na vida, né, todos nós não podemos deixar de pensar no outro, né? Então, há cerca de 8 anos, a confraria tem 12, e há cerca de 8 anos eu falei, não, a gente precisa também atuar num projeto social. E eu conheci a Vera Mazagão, que era presidente do Projeto Arrastão, uma entidade seríssima que fica em Campo Limpo.
E falei para a Vera, Vera, a gente quer fazer um trabalho paralelo de voluntariado. Podemos fazer com você? E ela, né, obviamente, achou bacana. Nós fizemos até um contrato e, desde lá, a gente tem desenvolvido, junto com um grupo de membros que são voluntárias, uma série de trabalhos com o Projeto Arrastão e como a nossa essência é a cultura, os nossos trabalhos, 90% deles são também com vamos dizer, um lado cultural. Uhum. Então, nós realizamos mediações de leitura com as crianças, passeios culturais. Fazem os passeios também com as crianças. Fazemos não passeios, só com levamos as crianças para museus, sempre com algo no qual o conhecimento também seja adquirido, não só a diversão. Sim. E começamos esse ano a fazer debates de cinema. Nosso especialista Dalmo Próspero tem ido frequentemente fazer debates com as crianças. E, enfim, a gente ampliou bastante a gama de atividades que a gente faz lá e tem sido um grande prazer. E isso é muito bonito porque, na verdade, muitas das coisas que nos incomodam na sociedade, no fim das contas, é falta de educação, é falta de acesso ou é falta de repertório. E é isso que vocês estão fazendo dentro do Projeto Arrastão, essa sensibilidade de levar para a criança esse mundo tão rico, tão colorido. Exatamente. Né? Não fica um mundo cinza. Exatamente. Você falou exatamente o que nós pensamos. Sim. E aí, bom, você tinha me conversado comigo, numa conversa prévia, você falou em pilares, né? Exatamente. Nos valores que Exatamente. Vocês levam. Eu queria que você falasse sobre isso. Pois bem. Então, não precisa, né, nem dizer que eu sou uma grande apaixonada pela cultura. A cultura é algo essencial para o ser humano. Ela traz não só o aprendizado, como também alicerces. A gente conhece, através da cultura, histórias do mundo todo, o que aconteceu, o que vai acontecer. A gente viaja na música. A gente, ao interpretar uma obra de arte num museu, de uma forma um pouco mais profunda, é impressionante como a gente cresce. No mundo de hoje, a cultura, na minha opinião, acho que na opinião de todos, ela está cada vez mais, ela se torna cada vez mais essencial. Ela é muito necessária, porque no mundo de hoje está todo mundo muito... as informações correm muito rapidamente, existe muita ansiedade. Então, nesse aspecto, a cultura, se todo mundo, né, se qualquer pessoa, jovens, de qualquer segmento, tivessem a cultura como parte da rotina de suas vidas, eu não tenho a menor dúvida de que a vida do mundo seria melhor. Né? Sim, seria mais leve, mais melhor. Leve. E eu penso também que essa abertura traz criatividade, então traz soluções, Exato. ou talvez não traga solução, mas uma respiração, uma tranquilidade, um equilíbrio para esperar a solução chegar daqui a pouco, mas, enfim, nos dá repertório. Eu acho que essa questão do repertório faz muita diferença. Às vezes, meus alunos perguntam, professora, mas eu não sou criativa. Eu falei, para ser criativa, a primeira coisa é você buscar cultura, buscar arte que você vai ter da onde beber, né? Exatamente. A fonte não é uma iluminação, a criatividade, mas... Exatamente. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece, mais a gente se transforma. Exatamente. E mais a gente conhece, a gente começa a se conhecer melhor. Quantas vezes, quando você está lendo um livro, pega um trecho e fala, meu Deus, eu sempre pensei assim. E parece que aquilo que já era você se torna mais concreto, mais sólido. Então, é impressionante como a leitura, como também num filme ou em qualquer ponto em que, naquele momento que há aquela grande, vamos dizer, empatia, você se conhece mais. E também, às vezes, você pode também conhecer pontos completamente diferentes daquilo que você aprendeu.
com Sim. ideias diferentes, ideias opostas. E com isso, Sim. você amplia a sua mente e você tem mais subsídios para saber quem você é, porque às vezes o que você aprendeu não é aquilo que você é. Às vezes aquilo Verdade. que você aprendeu isso foi trazido pelo teu meio, mas Sim. através da cultura você se torna mais, vamos dizer, você tem liberdade para se autoconhecer. Isso é maravilhoso. Isso é muito Mas você me interessante. perguntou dos pilares, eu preciso falar dos pilares. Então, essa minha paixão pela cultura, eu acho que é esse vamos dizer, o ponto principal que eu trago no meu trabalho. Que não existe nada melhor do que trabalhar com aquilo que a gente ama, né? E o meu objetivo principal é trazer a cultura para a vida de qualquer pessoa. Não para aqueles que já se iniciaram, que já gostam, mas para quem não gosta também. Né? Então, desde o início, os pilares que eu criei na confraria Quartier des Arts, são, primeiro, a cultura com leveza. Porque se a gente pede para alguém ler um livro muito complexo, né, ou até traz um livro muito complexo de forma complexa, a capacidade de entendimento e de se gostar é muito pequena. Então, o que a gente busca sempre trazer qualquer tema de uma forma leve, prazerosa. Nós queremos que nossos eventos aconteçam de uma forma, ao mesmo tempo, profunda, porque existe um conhecimento profundo, mas esse conhecimento ele se torna prazeroso. Então, seria a cultura com a leveza o primeiro pilar. O segundo é justamente aquilo que eu comentei, a reverberação. Para nós não importa só trazer o conhecimento ou levar o conhecimento. Nós queremos também sentir o que esse conhecimento repercutiu nas sensações, vamos dizer, nas interpretações de cada um dos participantes. E é impressionante como isso também faz com que a experiência cresça de uma forma fulminante, eu diria. E o terceiro pilar são conexões, porque eu também acredito que o que há de mais importante na nossa... Uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida são as conexões, são as relações que a gente tem com a família, com os amigos. Então, na confraria, um dos pontos principais é justamente de trazer, através da cultura, uma desculpa para que as pessoas se conectem, se conheçam, se gostem. E sempre também permeado de muita afetuosidade, que eu acho que esse é um outro ponto que eu considero também fundamental. Ou seja, qual a diferença dos nossos eventos para outros? Né? Eu acredito que existem empresas que trazem muita... Qualquer empresa que traga cultura, sempre é maravilhoso. Né? Nunca vai ser ruim. Mas a diferença que eu digo, o nosso diferencial é justamente o de trazer essa cultura de uma forma mais humana, com pessoas reais. Essa interconexão acontece de uma forma muito rica e profunda. E fazer isso acessível, né? Exatamente. Muito interessante. Porque você falou, inclusive, dessa questão do autoconhecimento, né? Eu acho que quando você reúne essas pessoas, naturalmente elas já têm um ponto em comum, que elas se inscreveram, que elas estão ali interessadas no que você está propondo. Mas começa internamente, autoconhecimento, reflexão, o que eu estou vendo, tem a ver comigo, não tem a ver comigo. E, num segundo momento, com os outros, essa troca respeitosa, porque também autoconhecimento é isso, é a gente saber que talvez nem todo mundo concorde e está tudo certo. Exatamente, exatamente. E falando de arte, com certeza, é o que você falou, né? A palavra reverberação, né? Reverbera diferente para cada um e está tudo bem. E está tudo bem, é isso mesmo que a gente quer. Isso é muito bonito. E eu vi nas suas redes sociais que recentemente você fez um evento muito grande. O pouquinho que eu vi eu achei incrível, que foi sobre Van Gogh. Exato. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esses eventos que você tem feito, que eu achei, assim,
de uma complexidade muito grande, com muita coisa acontecendo. Me conte. Muito bem. Então, realmente, vamos dizer, começou com a confraria, mas, vamos dizer, evoluiu para esses eventos. Vou contar um pouquinho a história. Nesses 12 anos da confraria, nós realizamos com uma certa frequência um evento que a gente chama de Encontrarte. Por que Encontrarte? O encontro das artes. Então, são eventos maiores, mais festivos, nos quais a gente traz para o público, a gente escolhe, define um tema e traz esse tema de uma forma quase que como a Carla, 360 graus. Quase que nem. Mas 360 graus. O que seria isso? Então, dando um exemplo, nós fizemos um evento sobre vanguarda, com patrocínio da Regent, que é uma empresa de navegação, de navios de luxo. Fizemos um evento cujo tema era vanguarda, e nesse tema a gente trouxe cinema, palestra de cinema, de arte, trouxe dança, inclusive uma coreografia, trouxe a música e, enfim, uma série de performances que somaram, traziam a ideia daquilo que a gente está querendo trazer de uma forma muito ampla e sensorial. Todas, né? Girando em torno do tema vanguarda. Nesse caso foi o tema vanguarda. Depois disso, eu não vou ter tempo de falar todos, mas nós realizamos vários eventos nessa linha. E no ano de 2023, no começo de 2023, eu também fui fui nomeada diretora cultural adjunta do Esporte Clube Pinheiros. E com a minha experiência que eu tinha na confraria, eu resolvi trazer essa experiência para o clube. E resolvi justamente organizar eventos sensoriais. E nós realizamos até agora 2, e tenho a intenção, né, agora eu estou até em conversa com a nova diretoria, porque agora houve uma transição, de realizar mais 4 eventos nessa linha. Uhum. Como é que são esses eventos? Esses 2 realizados. Um foi sobre Shakespeare e o outro sobre Van Gogh. O primeiro com patrocínio da Vivo, e o segundo com o patrocínio da Mitsubishi. É muito grande, é muito importante. É bastante importante. E eles são eventos que trazem justamente essa leveza. Os sócios chegaram no começo, porque isso é interessante, eu tinha essa experiência com os membros que já nos conheciam. Sim. Mas foi um desafio trazer para 100 sócios que nunca tinham participado de algo assim. E a nossa alegria foi enorme. É muito importante dizer que esses eventos sensoriais, eu tenho a parceria da Adriana Calabró, que é nossa especialista em literatura e também responsável pela produção desses eventos, que são totalmente personalizados. Eles são criados de uma forma bastante, vamos dizer, com muitos detalhes. Então, o do Van Gogh, nós tivemos, por exemplo, um show de música, um mini sketch, mini palestras contando um pouquinho mais profundamente a vida né, e a obra desse grande artista. Tivemos dança também. Sim. Enfim, e ele é tão sensorial que o próprio buffet também tinha relação com as obras do nosso artista. Incluía o jantar, então. Incluía o jantar. Bom, no final do evento, nós ficamos muito felizes porque todos nos cumprimentaram. E eu também, hoje, quando estou no clube, quando vai ser o próximo? Mas é claro, eu penso, como sócia de algum clube, o que tem que a diretoria social oferece? Um jantar, um baile, no máximo vai ter um tema do baile, né? O baile vermelho e branco, o baile, a festa do Havaí, tem um tema assim. E fica na diversão. Então, eu pensar... O Pinheiros tem também eventos muito especiais. Sim, a festa junina é absurda. A festa junina é conhecidíssima. Famosíssima, enorme, mas... O que eu ia levantar é justamente isso. Se eu vou na festa junina, é para me divertir e comer. Exato. Não é verdade? Vou comer comida típica da época junina.
Mas eu pensar que eu tenho a possibilidade de ir num evento onde eu vou me divertir e ainda aprendo, tem aquela parte de conhecimento que eu adoro, Aham. né? Então, eu imagino que, como eu, muita gente deve ter gostado muito, Sim, sim, porque foi. tem informação É, também, né? alimenta mais, né? Alimenta e Sim, todos ficam com certeza a curiosos. gente não volta vazio. Não, Não não, é? Eu não. acho que essa é a grande É, diferença e me encanta. é. Vou gostar muito quando eu puder. Mas é o seguinte, o que está me incomodando, que você está falando do Clube Pinheiros, eu imagino que isso seja um evento fechado para sócios. Sim, esse seria fechado para sócios. E É. como que a gente faz, então? Porque você tem. Isso e era até a próxima pergunta minha. Não é possível que você faça tudo sozinha, não. Você falou da Adriana Calabrão. Sim, ela é E muito realmente, importante nesse nessa processo. dimensão, você Uhum, precisa de mais braços e pessoas andem no teu passo. uhum. Mas assim, você oferece esses eventos fora do clube também? É É, possível acessá-los? Como sim, que a gente sim. faz? Então, uma coisa leva a outra, né? É impressionante como a partir desses eventos realizados, nós entendemos que esses eventos sensoriais, eles podem e devem acontecer em qualquer situação. E desde o do ano passado, nós criamos um braço, vamos dizer, uma divisão da confraria, que esse seria justamente uma área dirigida a empresas, uma área corporativa. E nós chamamos essa divisão de quartier cultural. O que é o quartier cultural? O quartier cultural, ele realiza eventos sensoriais personalizados. Nós estamos agora com duas empresas, dois eventos já em vias de realização, um para setembro, um para outubro, para grandes empresas. Um tem o objetivo de atender os funcionários, é um evento de RH. Eles já Entendi. tinham vamos dizer, uma reunião mais ou menos definida e pediram para que a gente inserisse o lado justamente cultural. Então, tudo, Muito eu não posso falar interessante. que é sigiloso, obviamente, Claro. mas tudo foi desenvolvido de forma extremamente personalizada, inclusive de acordo com os objetivos que eles tinham Claro. com os próprios funcionários. Então, a cultura ela vai entremear, alimentar e, vamos dizer, potencializar aquele evento, tornando, vamos dizer, essa conexão justamente com os funcionários muito mais intensa e o recado também, né? O que se quer dizer, qual a mensagem que se quer passar. Tudo Sim. isso fica muito mais forte. Então, o que significa? Que esse tripé que nasceu na confraria, que seria cultura com leveza, a reverberação E e as a conexões. conexão, esses três elementos, eles são válidos para qualquer encontro. Né? Entendi. Então, o Quartier Cultural tem esse objetivo de Não. transformar eventos em eventos culturais que potencializem e enriqueçam o dia a dia, a rotina dos participantes. E eu imagino assim que nós temos empresas, muitas empresas que são de fora, né, que nasceram, que têm origem fora do Brasil, que queiram trazer a cultura delas para cá, para os funcionários, então isso já seria um tema. Ou se a empresa está fazendo 50 anos, 100 anos, 80 anos, também por Dependendo da comemoração, origem dá da para trazer empresa, exatamente. Mas imagino que sim, que já tenha uma mensagem, uma informação que queira que todos os funcionários tenham da mesma forma. Uhum. Essa cultura mesmo da empresa, sensacional, muito É, interessante, muito interessante. E assim, é uma coisa extremamente bonita, né? Além da informação, sempre vai ter o belo junto, vai ter essa informação artística. Eu adoro. Muito bem. Estamos chegando no final. Será que a gente esqueceu alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Porque senão eu vou pedir para você já convidar.
para as tuas redes sociais, tá, os sim. seus contatos. Eu só queria reforçar aquilo que eu disse, né, aqui, o quanto eu acho importante que cada um de vocês pense um pouquinho nos temas culturais e tentem trazer os temas culturais de uma forma muito mais, vamos dizer, intensa na vida, com aquilo que vocês gostam. Porque com aquilo que vocês gostem, porque pode ser com livro, pode ser com um filme, mas eu acho que é importante fazer com que essas experiências que vocês podem ter na área cultural sejam mais fortes, porque a partir disso eu não tenho dúvidas de que a vida vai ficar muito melhor. Aprender, eu acho que esse seria o ponto principal. E eu posso dar meu site? Claro que sim. Então, o nosso site... Aqui? O site da nossa confraria é www.quartierdesart.com.br. E no Instagram, a gente tem também a página do nosso perfil, que é Quartier Desart. Convidamos todos para curtirem a nossa página e entrar no nosso site. Vocês serão todos muito bem-vindos. E fiquem ligados, porque são muitas atividades e, eventualmente, pode ter alguma novidade também, alguma atividade aberta, né? E vai estar lá. De qualquer forma, para quem não pegou, não entendeu direito como escreve Quartier Desart, vai estar na descrição do vídeo, logo abaixo. Tem os dados da Rita Lobo e também os acessos, os endereços certinho. Tá bom? E eu queria, só para finalizar, agradecer a Carla. Agradecer a Carla por esse convite e dizer que eu sou uma grande admiradora. Estou muito contente dela estar conosco na confraria e muito contente de estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. 360 graus, porque nós temos muito trabalho aí para realmente... a gente acredita no que a gente faz, né, Rita? Exatamente. Eu acho que essa é a questão. A gente acredita na cultura, a gente acredita no poder da arte e dessa sensibilidade, dessa leveza, das conexões, né, entre as pessoas, esse respeito, essa troca, começa a partir da cultura, começa a partir da apreciação. Primeiro, a apreciação aqui, né? E daí para fora. Então, muito obrigada, Rita. Eu que agradeço. Fazemos Obrigada. Outra. Quero fazer uma só sobre o Projeto Arrastão. Vamos fazer. Tá convidado. Vai ser um grande prazer. Um grande prazer. Obrigada. Ficamos aqui com Dança Sem Filtro.